Olá! Melhorar a condição econômica e social de vida. Esse é o principal motivo pelo qual cidadãos de diversos países buscam imigrar para o Brasil. Segundo o IBGE, o número de imigrantes cresceu 86% em 10 anos. Atualmente, o país abriga cerca de 940 mil imigrantes, segundo dados da Polícia Federal. Em Passo Fundo, o número crescente de imigrantes começa a alterar o cenário econômico, étnico e cultural da cidade. Grande parte desses imigrantes é senegalês e já são 500 senegaleses que escolheram Passo Fundo em busca de trabalho e melhores condições de vida. O Rio Grande do Sul, que no século XIX recebeu imigrantes italianos, alemães e poloneses, hoje dá espaço a um novo processo migratório. Fique com a gente, pois o Universidade Aberta está começando. O projeto de pesquisa Migrações Internacionais Contemporâneas, Políticas, Trabalho e Cultura, aqui da UPF, busca analisar o fluxo migratório de senegaleses que escolheram o Brasil para viver desde 2009. Mas antes de sabermos mais sobre esse estudo, vamos assistir a uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF TV. Entre os séculos XIX e XX, o Brasil abriu as portas para famílias europeias refazerem sua vida, entre elas italianos, alemães e espanhóis. Mais tarde, já no século XXI, foi a vez de africanos imigrarem para cá em busca de trabalho. Passo Fundo é uma das principais cidades escolhidas pelos senegaleses. Meu nome é Mustafa Diagne, chego aqui no Brasil em 2008, Passo Fundo. Há 7 anos, Mustafa saiu do Senegal para tentar uma nova vida aqui no Brasil. Inicialmente, ele e um amigo vieram conhecer as terras brasileiras e foi Passo Fundo que Mustafa escolheu para começar uma nova vida. Meu amigo que vem aqui em 2007, antes nós conversa, depois eu pergunto para ele. Antes eu não conhecia o Brasil, só conhecia o Brasil por causa do futebol, Copa do Mundo. E eu gosto muito de Flamengo por causa de Adriano. Depois eu pergunto para ele, Brasil, ele me explica. Aqui está boa, muita alegria, bem boa para trabalho. Depois eu fui na embaixada do Brasil que está na Senegal, pedi visto para vir aqui. Assim como Mustafa, outros 500 senegaleses escolheram Passo Fundo para mudar de vida. Entre outras características, eles consideram esta terra hospitaleira e acolhedora. Quando eles chegam a Passo Fundo, normalmente eles procuram o serviço público, né? E a Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial tem, entre outras, tem essa função, né? De dar o acolhimento e recepcionar esses imigrantes, né? O primeiro dia que eu fico aqui, eu chego aqui, está complicado para mim. Porque eu chego na São Paulo, só eu falo francês. Aqui, eu acho que pouca pessoa que fala francês, né? Bem pouco. Depois, eu tenho uma reservada de hotel, o nome do hotel Ibis Hotel. Nós ficamos em São Paulo mais ou menos uma semana de novo. Depois nós vem aqui, Passo Fundo. Depois eu faço documento, faz CPF. Depois faz carteira de trabalho. As empresas nos procuram pedindo essa mão de obra, né? Porque é uma mão de obra muito qualificada. Todos os imigrantes, principalmente os que vêm dos países africanos, eles têm uma dedicação muito forte no trabalho, né? Júlia acredita que Passo Fundo, dentro de suas condições, está preparada para acolher esses imigrantes. Passo Fundo está preparado, sim, tem que estar preparado, porque nós já recebemos aqui, todos nós somos imigrantes aqui nesse país, né? E nós não podemos agora virar as costas para aqueles que precisam e que estão chegando agora. Só nós vem aqui por causa do trabalho, ajuda familiar de nós, só isso. Nós não bebemos, não fumamos, não faz nada, não rouba, só o trabalho. Comigo no estúdio, o coordenador desse estudo, o professor de História João Carlos Tedesco. Também participa desse primeiro bloco o colaborador do projeto, Pedro Alcides de Mello. Eles vão explicar mais detalhes de como é desenvolvido esse estudo que visa, entre outros aspectos, analisar os impactos que as migrações internacionais promoveram na sociedade. Tudo bom, professor? Tudo bem. Tudo bom, Pedro? Boa tarde.
Antes da gente falar dos senegaleses propriamente dito, eu queria entender de onde vem esse projeto e que outras populações já chegaram aqui. Isso. Esse projeto, na verdade, é um projeto já de alguns anos, bastante antigo, que eu o institucionalizei na UPF. Ele objetivava estudar a velha imigração italiana para o sul do Brasil, mais especificamente para a colônia Guaporé, a última colônia que fazia parte dos acordos entre o Brasil e a Itália, não é? E que tem uma grande expressão na região norte do Rio Grande do Sul, porque é dela que houve, digamos assim, grandes fluxos migratórios para a região do norte do Rio Grande do Sul. Então, esse foi um primeiro estudo que o projeto contemplou. Um segundo estudo, na verdade, foi o processo inverso, ou seja, brasileiros na Itália. Eu estudei isso há uns 5, 6 anos, viajando para a Itália, enfim, tentando compreender esse processo da chamada imigração de retorno. Tá? E nos últimos 2 anos, o projeto contempla especificamente a imigração senegalesa no centro-norte do Rio Grande do Sul, ou seja, a região de Passo Fundo como um todo. Então, ele faz parte de um horizonte de estudos sobre imigração de uma forma mais ampla e diversificada. Mas nós temos pessoas vindas de outros países, né? Sim, nós temos vários grupos étnicos, enfim, de várias nacionalidades que fazem parte desse contingente migratório. O maior deles é de Bangladesh, são os bengalis. Tá? Nós temos na região de Passo Fundo mais ou menos em torno de 1.000 a 1.100 bengalis. Tá? O pessoal costuma chamá-los de indianos, mas na realidade não são indianos, né? Eles são de Bangladesh, né? E eles estão muito presentes em algumas empresas da região de Passo Fundo. O segundo grupo é o grupo dos senegaleses, ainda que o grupo dos senegaleses é o mais antigo. Eles já estão há 5, 6 anos nessa região e intensificando-se nos últimos anos, principalmente nos últimos 2 anos. Tá? Nós temos outros grupos menores, nós temos haitianos, nós temos mais ou menos em torno de uns 100 haitianos na região, com uma grande concentração num pequeno município que se emancipou de Getúlio Vargas, que se chama Estação. Tem em torno de 60, 70 haitianos trabalhando lá e distribuídos em vários municípios da região. E aí nós temos outros grupos, nós temos ganeses, nós temos gente do Sudão, nós temos gente do Paquistão, da Eritreia, nós temos eritreus. Há uma diversidade cultural muito grande nesses grupos, Isso, né? Isso, me parece que essa é uma questão muito interessante para a região, não é? Então, é um cenário multiétnico, digamos assim. Permite muitos desdobramentos para a pesquisa. Permite desdobramentos, não há dúvida quanto a isso. E saíram algumas publicações em virtude dessa pesquisa, já, né? Que o Pedro está segurando ali os 2 livros. Isso. Né? Então, um já é sobre os senegaleses. Sim, na verdade são os 2 sobre os senegaleses. Nós escrevemos juntos, que é o de capa verde, que é sobre a realidade do mundo laboral, especificamente do mundo do trabalho, que envolve os senegaleses. E um outro nós fizemos num convênio com a UX de Caxias do Sul, que também tem um grande contingente de imigrantes na região, e, enfim, analisando múltiplos processos, desde o Senegal, o âmbito religioso, o mundo do trabalho, enfim, questões antropológicas, múltiplas questões que fazem parte desse cenário migratório dos senegaleses. O Pedro, ele já é formado, recentemente formado, e atua como colaborador do projeto, mas fez parte do projeto como bolsista durante um tempo significativo. Então, Pedro, eu queria que tu contasse para nós da onde vem, quer dizer, por que os senegaleses vêm para cá, e não só para cá, para o Brasil, mas para o interior do Brasil, aqui nessa região especificamente? Basicamente, o mundo do trabalho que influencia mais sobre a questão sobre eles virem para cá, e tem outras questões sobre o fato deles saírem do Senegal, e principalmente eles imigrarem, principalmente a necessidade de trabalho que eles não têm muito lá, mas o destino deles é vinculado por vários outros tipos de motivos, que
principalmente que existem vários sentidos das migrações internacionais até o que agora a gente viveu, a Europa e os países do norte desenvolvidos, eles estão passando por momentos de crise e estão se fechando um pouco mais. Porque também eles iam para essas regiões. Sim. Sim. E era o primeiro destino desses grupos. E eles passaram a vir para os países em desenvolvimento, que é o Brasil e a Argentina também. E eles passaram, porque aqui também a dinâmica dinâmica de trabalho ainda é bastante oferecida. Então... E há uma afinidade cultural, ou pelo menos eles se sentem mais à vontade na nossa região do que em outros países, talvez? Tem um fator que eu acho que, além dos que o Pedro já mencionou, que eu acho que não pode ficar de fora, que é o campo das informações desse mundo global, né? Agências de turismo investiram muito, tanto no Senegal como no Brasil, investiram muito em torno das informações sobre o Brasil, não é? A ida do Lula várias vezes para a África e principalmente para alguns países próximos do Senegal, que são países de língua portuguesa, de colônia portuguesa, não é? Que foi naquela fase que o Brasil andou participando muito integralmente dessas reuniões internacionais. Justamente, mas principalmente o Brasil se voltou para a África. E isso chamou a atenção. E estava num período em que o país estava crescendo muito, não é? Um boom econômico, afinal de contas se começou mas que país é esse? Não é? Um país imenso que tem um histórico de presença de negros, de correlação com a África, não é? Crescendo imensamente, ou seja, a oferta de trabalho, sem sombra de dúvida, ela se fez presente, né? Então, essas informações, essa correlação política, Brasil e África, governo Lula, o passado histórico, agências de viagens, não é? Esses elementos todos produziram uma representação social positiva em torno do Brasil. E, sem sombra de dúvida, a legislação. Nós temos uma legislação que, em tese, se formos comparar com a legislação da Europa em torno dos imigrantes, é uma legislação ainda muito branda, muito tranquila, em outras palavras, que favorece a presença de imigrantes, principalmente de grupos que demandam situação de refúgio. Esse é um campo interessante, esse é um campo estratégico, que permitiu a migração desses grupos, né? E aí, Pedro, qual é a situação, e professor, qual é a situação desses senegaleses aqui no Brasil? Eles estão de forma legal? Eles são considerados, eles têm alguma coisa que diga que eles podem trabalhar, que eles podem tirar uma carteira de identidade, enfim, qual é a situação legal deles? Bom, o governo brasileiro tem uma postura de abertura a refugiados, e principalmente nesse sentido é os haitianos que chegam na situação de refugiados por causa dessa relação humanitária que o Brasil tem com esse país. Mas os senegaleses não poderiam se enquadrar nessa questão do refúgio. Do Haiti. Que é a mesma coisa que do Haiti por causa da situação política do Senegal, que ela é estável. Mas eles vêm aqui, eles conseguem abrir o processo, pelo menos, para solicitação de refúgio. Então, eles entram no país como turistas? Em geral, sim. E aí pedem a permanência como refugiados? Sim. E ganham essa permanência? Ganham essa permanência provisória, que eles conseguem ir estendendo. Enquanto a situação vai ser verificada. Justamente, Agora, tem um fato que eu acho que é interessante a gente se reportar um pouco a questão histórica. Nós não podemos esquecer que há 10, 12 anos atrás, o Brasil pleiteou um assento na ONU, não é? E como contrapartida, sem sombra de dúvida, envolveu o Haiti, né? Com ações humanitárias, esse processo todo que envolveu a relação do Brasil com o Haiti. Mas também houve essa relação com os refugiados de outras regiões do mundo. Por quê? Porque a Europa diz, olha, nós estamos cheios, né? Nós estamos cheios de refugiados, já a situação é insustentável, vocês são um país grande. E nós, só para lembrar a história recente, estamos vendo, né, ainda mais e mais refugiados. Justamente. Então, o Brasil, que não era um país que tinha essa performance de contemplar esses contingentes humanos, não é?
passou então a ter uma certa sensibilidade e agir, não é, em correspondência com essas demandas. Então, na verdade, houve então uma certa pressão da Europa, de alguns governos europeus, da ONU, como contrapartida a essa possibilidade dessa inserção maior no país nessas organizações internacionais, e dentre elas a ONU. Embora não haja entre o Brasil e o Senegal um acordo oficial. Não. Aliás, o Brasil, com a África, só tem com alguns países. Com o Senegal, ele não tem absolutamente nada nesse campo que poderia favorecer os fluxos migratórios. Ele não tem nesse sentido. Tanto é que não tem nenhum voo, por exemplo, direto do Brasil para a capital, Dakar, não é? Bom, nós já vamos falar sobre isso, mas vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já. Eu sei que o assunto é interessante e você aí ficou interessado. Até daqui a pouquinho. Voltamos com o Universidade Aberta. O programa de hoje fala sobre um projeto de pesquisa do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Esse estudo visa acompanhar a situação dos imigrantes senegaleses em Passo Fundo. Comigo, nesse segundo bloco, continua o coordenador do projeto, o professor Carlos Tedesco, e o colaborador desse estudo, Pedro Alcides de Mello. Professor, estávamos falando no final do bloco anterior que não há um acordo oficial entre Brasil e Senegal, embora haja uma benevolência, vamos dizer assim, em função até da participação do Brasil nos fóruns internacionais. Inclusive, não há nenhuma forma de transporte também do Senegal direto para cá. Então, como é que esses senegaleses chegam aqui? Bom, há múltiplos caminhos. Múltiplos é um pouco exagerado, mas há alguns caminhos alternativos. Um deles é via Argentina. Tá? Via Argentina. O Pedro comentou que existe uma inserção bem grande via Argentina, né? Isso, via Argentina. Um outro trajeto que é o mais comum é o trajeto que os leva de Dakar até uma cidade do Equador que se chama Guayaquil. E de Guayaquil, bom, aí eles migram em geral para o norte do Brasil, entrando pelo Acre. Tá? E aí as modalidades de transporte são múltiplas, tá? Mas em geral de ônibus que atravessam várias fronteiras e vários países, aonde tem mediações pouco edificantes nesse processo todo, tem máfias, tem redes, tem vínculos entre pessoas do Brasil, desses países, dessa região que faz parte do seu translado, não é? E também do Senegal. É um conjunto de elementos que vão propiciando, via um pagamento muito alto, em geral, não é? As condições para chegar até o Brasil, né? Então, não há um voo direto, eles precisam encontrar caminhos alternativos. Pedro, de todas as coisas que tu observou ao longo do processo, que elemento te chama mais atenção acerca da presença dos senegaleses ou da inserção deles aqui na região? Não só pela via do trabalho, mas culturalmente, ou como eles são aceitos pela população? E isso é uma das coisas muito interessantes, que eles se propõem a estar abertos, e tanto que eles fazem as festas, que tem o festival deles que acontece, o Festival de Touba, que é uma festa que eles fazem aberta para a população local, que eles querem mostrar como é que é a cultura deles, e eles querem ser aceitos pela população onde eles estão inseridos. E também a questão religiosa para eles é muito importante, porque gera uma relação de solidariedade entre eles, e porque não existe também, por parte do governo estatal, qualquer tipo de programa de acolhimento. Então eles acabam se organizando para poder se manter aqui, eles acabam se organizando entre eles, e a questão religiosa, ela auxilia bastante. Eles referem-se muito à questão religiosa deles, a confraria Murid, que é uma das Seria um ponto aqui. De encontro aqui em Passo Fundo, isso? Sim, e também esse é o principal ponto dessa organização, que eles vão construindo a partir das redes as redes de relações que eles constituem e que vão possibilitando que eles se mantenham aqui por eles mesmos. E também a disponibilidade de trabalho, que facilita com que eles tenham aqui. Professor, falando da questão religiosa, conversávamos no intervalo que a imensa maioria dos senegaleses é muçulmana, né? E existe um trabalho próprio para a população muçulmana na nossa região, é isso? Em parte. Na verdade, eles possuem uma mesquita, né? Eles têm um centro religioso que serve, digamos assim, de ponto de ancoragem desse mundo religioso, não é? E de sociabilidade também, né?
Mas não há dúvida de que o mundo religioso, ele adentra por múltiplos campos. O campo do trabalho é um deles. Por exemplo, na nossa região, nós temos muitos frigoríficos, que esse é um dos elementos atrativos, digamos assim, desse contingente estrangeiro, não é? E nesse espaço dos frigoríficos desenvolve-se determinadas práticas produtivas que incorporam um grande mercado mundial hoje, que é o mercado dos produtos com certificação halal, né? Praticamente todos os frigoríficos da região, principalmente frigoríficos de aves, tá? Eles têm esse setor que é muitíssimo dinâmico. Nas pesquisas que nós fizemos, nós constatamos mais ou menos em torno de 200 a 230 funcionários de frigoríficos que atuam nessa área. Tá? Se nós pegarmos, por exemplo, a Agro Daniele, tem mais ou menos em torno de 170 imigrantes senegaleses. A JBS de Passo Fundo tem mais de 200 imigrantes, deve ter em torno de 70 a 80 que trabalham no setor halal. Nós temos a Perdigão ou a BRF de Marau também, que tem um contingente muito grande. E exportam para onde esses produtos? Exportam para vários países, países que são países árabes ou então para a Europa, mas principalmente para o contingente muçulmano que vive na Europa. Então, acredita-se que esse mercado do mundo islâmico hoje contempla mais ou menos em torno de 1 bilhão e 800 milhões de pessoas, ou seja, é um mercado muito grande. E essa região, ela é dinâmica nesse sentido, e a presença dos imigrantes é fundamental. A presença dos imigrantes é fundamental para a funcionalidade e a operacionalidade nesse campo específico religioso, mas também para a funcionalidade econômica dos frigoríficos, não é? Nós temos um frigorífico, por exemplo, na cidade de Estação, de Getúlio Vargas, que se emancipou de Getúlio Vargas, que se não fossem os haitianos, o frigorífico fecharia, certo? Então, na verdade, nós estamos com realidades específicas que demonstram que não necessariamente os imigrantes estejam tirando o emprego dos nativos ou os autóctones, né, para o termo técnico. Mas, então, é uma realidade em que o mundo religioso está em correspondência com as atividades econômicas. Tá? E os imigrantes dinamizam isso também. Eu teria várias e várias outras perguntas, por exemplo, acerca da aceitação mesmo. Como é que eles são abertos, como o Pedro disse, mas como é que a população tem recebido essa população, né? Mas isso vai ter que ficar para um próximo programa, que nós já estamos no nosso tempo limite. Passa muito rápido, ainda mais quando o assunto é tão interessante. Mas nós vamos voltar. Eu sei que o professor está começando essa pesquisa dos frigoríficos, com os frigoríficos, né? E isso nós também podemos, numa outra oportunidade, especificamente falar disso. Tá bem. O Pedro também deve estar fazendo uma pesquisa agora para a especialização que ele está fazendo em ciências sociais, né? E aí prometo que nós vamos trazer toda essa discussão para você. E você aí de casa, se tiver vontade, também pode nos escrever, entrar em contato com a UPF TV através do Facebook, né? Fazer a sua sugestão de assunto, mandar suas perguntas para os nossos entrevistados. Talvez não no próximo programa, mas num programa adiante a gente pode esclarecê-las e trazer os convidados de novo para debater os temas que são pertinentes e que são do seu interesse, né? Porque a UPF TV é uma TV que fala com a comunidade e o interesse do telespectador é o nosso interesse também. Agradecemos a presença do coordenador do projeto, eu que agradeço. Agradecemos a presença do Pedro. Obrigado. E voltamos na semana que vem com mais um Universidade Aberta. Até lá!